Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Paula Fernanda. E o relato que eu vou contar aqui é algo muito surreal que ocorreu na minha cidade, um município de Santa Catarina chamado Orleans. Bem, eu fui criada em família católica, até que em 2015 os meus pais se tornaram evangélicos. E naquela época eu tinha apenas 15 anos. E morava com os meus pais, o meu irmão Arthur de 13 anos e duas irmãs gêmeas mais velhas de 18 anos. E essas duas estão mais para bruxas do que para irmãs. Bem, viramos evangélicos e passamos a frequentar uma igreja pentecostal. Era uma igreja que sempre tinha louvor antes do culto, e depois vinha a pregação. E logo, uma sessão de expulsar demônios. E fora que o tempo todo, o pastor pedia dinheiro. Bem, no começo tudo ia bem. E eu até gostava do grupo de jovens, das músicas e do louvor. Mas com o tempo, eu não aguentava mais a crítica das pessoas dali. Pois eu não podia ouvir mais os meus black metal, que para eles era coisa do diabo. Enfim, eu troquei os meus black metal por Linkin Park e 21 Pilot, mas para eles eram músicas mundanas. Bem, eu sempre gostei de filmes de terror, mas para o meu pai aquilo era coisa do diabo. E até os meus mangás de Dragon Ball Z e as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Era coisa do diabo para o meu pai. Pois segundo ele, eu tinha que ler a Bíblia e assistir filmes bíblicos. Os meus pais se transformaram em outra pessoa. Aqueles pais legais que eu tinha não existiam mais. Eles colocaram na cabeça que o meu irmão de 13 anos estava possuído pelo demônio, pois o meu pai olhou o histórico do celular dele e viu vários sites gays. Então os meus pais ficaram naquela palhaçada de levarem o meu irmão para a igreja, para assim o pastor tirar o demônio dele. O pastor disse para os meus pais deixarem o meu irmão com ele todo final de semana, pois assim ele ia ensinar ao meu irmão coisas bíblicas e aos poucos o espírito maligno da homossexualidade deixaria o corpo do meu irmão. Bem, e assim os meus pais fizeram. O Arthur ia para a casa do pastor toda sexta-feira à noite e voltava no domingo. Os meus pais disseram para o pastor que os meus amigos, que eram amigos meus desde a infância, eram uns imprestáveis, que só me levavam para o mau caminho. Então, o pastor designou uma moça que se chamava Simone a andar comigo e me designar nas coisas certas a fazer. A Simone tinha 19 anos. Ela só andava com roupas de marca e participava de todas as atividades da igreja. Ela era um exemplo, a queridinha do pastor. Certa vez, eu fui no acampamento evangélico com os jovens da igreja. Bem, eu tinha 15 anos na época. Era uma garota ingênua que nunca sequer havia dado um beijo de língua na vida. Mas posso dizer que a igreja me ensinou muito mais que o mundo. Pois neste acampamento evangélico parecia mais um cabaré. E eu posso dizer até pior que isso. Os jovens transavam loucamente nas barracas, no mato. E a brincadeira deles de pique-esconde, que eu ingenuamente participei, era o seguinte: todos se escondiam no escuro, e aquele que achasse a pessoa escondida, aquela pessoa seria o seu ficante. Porém, era muito mais que uma ficada. E eu posso dizer que era mais picante que novela da Globo.
Contei aquilo para Simone, que os jovens estavam todos na mata, divididos em duplas para transarem loucamente. E ela, que estava com 3 diáconos na barraca, disse que não, que nenhum dos varões e varoas eram mundanos igual a mim, e que eles estavam apenas se divertindo com pessoas da própria igreja. Ela pediu que eu parasse de interrompê-la a orar e fosse para a minha barraca dormir, pois ela estava indo para o monte para orar com os 3 diáconos, e também oraria por mim, para que Deus tirasse esses pensamentos imundos da minha cabeça. Eu posso dizer que naquela noite eu fiquei no acampamento sozinha, pois todos arrumaram um canto para transarem, e a santinha ouvi uma das garotas comentarem que ela estava transando com os 3 diáconos lá no monte. Bem, eu era muito inocente por ter achado de fato que ela e aqueles 3 caras foram orar. E depois do acampamento evangélico, os jovens estavam eufóricos. E dentro do ônibus, eles já planejavam quando seria o próximo acampamento. A igreja parecia um presídio, pois lá só havia ex-traficante, ex-assassino, ex-drogado, ex-cafetões, ex-mulheres de programa e até ex-travestis. Nada contra, pois acredito eu que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não prejudique o próximo. Bem, e essa é a minha filosofia de vida. Mas o pastor julgou errado e disse que eu deveria tomar vergonha na cara e seguir os 10 mandamentos. Bem, os dias passaram e comecei a achar o meu irmão de 13 anos muito estranho. Ele era um garoto feliz, mas agora só andava isolado e nem falava mais comigo. Então imaginei que deveria ser pelo constrangimento dos meus pais ao descobrirem que ele era gay. E disse a ele que isso era normal, que ele poderia ser feliz do jeito dele, pois era ele que tinha que viver a própria vida e não os outros viverem por ele. E que para mim não importava se ele era gay ou seja lá o que fosse, pois para mim ele sempre seria o meu irmão e eu o amava muito. E foi aí que o meu irmão soltou a bomba. Ele me revelou que o pastor abusava dele, dizendo que isso afastaria o demônio, pois um homem de Deus estava tocando o seu corpo e isso incomodava o demônio. Eu saí calmamente de casa com uma faca e fui até a casa do pastor. O chamei para conversar tranquilamente na igreja, somente nós dois. Cheguei lá, fechei a porta e o ameacei com a faca na garganta. Disse que ele poderia até enganar os meus pais, mas não a mim, e que se ele tocasse no meu irmão mais uma vez, eu arrancaria a cabeça dele. Saí furiosa e disse que ia na polícia prestar queixa. Bem, mas era somente um blefe, pois quem ia acreditar em mim sem provas? Mas o pastor ficou tremendo de medo e nunca mais levou meu irmão para sua casa. Porém, 2 dias depois, a santinha falou com os meus pais que me levaria no sítio dos seus avós, no município de Armazém. E lá eu participaria de muitas atividades dos jovens da igreja. Perguntei a ela por que não veio falar diretamente comigo, e que foi direto falar com os meus pais. Ela disse que uma moça direita sempre tem que manter os pais informados sobre tudo. Além do mais, eu ainda era de menor. Bem, fomos para o sítio. Eu, a santinha e mais 2 varões,
Naquela altura do campeonato, eu já havia entendido o porquê a Santinha gostava de chamar os homens de varão. Bem, vocês já devem imaginar o porquê. Estávamos indo para o sítio por uma estradinha de terra e já era por volta das 18 horas. A Santinha parou o carro e mandou eu descer naquele fim de mundo. Ela pediu que eu abrisse o capô do carro e observasse se estava tudo normal quando ela ligasse o motor. Bem, eu achei estranho, porque havia 2 homens no carro e ela veio pedir isso logo para mim. Mas ok. Saí do carro e mal fechei a porta e ela acelerou o carro, me deixando sozinha naquele fim de mundo. Eu não sabia o que fazer e nem para onde ir. Então eu fui caminhando sem rumo, tentando sair na autoestrada para tentar pegar uma carona para casa. Logo, todo o caminho se tornou um breu. A minha sorte foi que eu estava com o meu celular. Então liguei a lanterna, mas sabia que a bateria do celular com a lanterna ligada não duraria mais que 1 hora. E depois de muito caminhar sem rumo, finalmente o meu celular deu 3 pontinhos de sinal da TIM. Então tentei ligar para os meus pais. E nisso já era noite, por volta de 20 horas. E foi quando eu comecei a ouvir uns rosnados vindo de trás de mim. Virei bruscamente, clareando aquilo com a lanterna do meu celular. E o que vi me deixou de pernas bambas. Era uma criatura humanoide, e os seus olhos amarelados brilhavam diante da luz do celular. Pelos amarronzados cobriam todo o seu corpo. E as suas orelhas eram em pé, parecendo 2 pares de chifres. A sua cabeça parecia a de um cão, porém com um grande focinho. E da sua boca sobressaltavam presas enormes, e baba escorriam entre elas. E apesar de ereta, a criatura se inclinava um pouco para frente, devido aos seus joelhos serem dobrados para trás. As suas patas dianteiras também eram bem longas e maiores que as traseiras. Reparei também que a criatura tinha 2 volumes peludos que pareciam serem peitos. Dei um grito abafado e aquele ser imenso começou a caminhar na minha direção. Confesso que o medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo na estradinha de terra. E acordei no outro dia com o sol na minha cara e a Santinha buzinando o carro, me mandando entrar. Entrei no carro e ela começou a me ameaçar. Disse que se eu falasse algo sobre o pastor com meu irmão, que eu veria aquela mesma criatura que eu vi noite passada. Porém, aquilo foi somente um aviso, e na próxima vez eu seria a refeição da fera. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. Eu não saía mais de casa e passei a ter síndrome do pânico. E também tinha vários pesadelos com aquela criatura horrenda. Meses depois, a minha tia me levou para ficar uns dias na casa dela. Os meus pais não concordaram muito, pelo fato da minha tia mexer com magia. Mas depois dela muito insistir, a minha mãe acabou deixando. Afinal, ela era sua irmã. A minha tia me levou para o seu sítio em Bom Jardim da Serra. E chegando lá, ela me contou que eu estava sendo alvo de espíritos malignos que foram mandados para mim. Ela então me benzeu e ficou tratando de mim com vários trabalhos espirituais durante 3 dias.
Quando me recuperei, eu contei à minha tia tudo o que aconteceu comigo. Sim, tudo o que escrevi aqui acima, e mais um pouco, eu contei a ela, e ela acreditou em mim. A minha tia e eu estávamos decidida a devolver o mal que estava em mim. Então descobrimos que foi a Santinha que havia feito magia negra para me destruir. Ela havia pego cabelos na minha escova e feito um trabalho muito forte. Bem, todo o mal foi devolvido. E a Santinha, que era uma lobisomem e costumava ir para o sítio dos seus avós de Fachada, no município de Armazém. Lá, ela se transformava em fera e atacava os animais dos sítios vizinhos. Porém, daquela vez ela se deu mal, pois um sitiante estava de tocaia já esperando este lobisomem aparecer. E quando ela apareceu, ele meteu bala sem pensar duas vezes, e sem chances para ela escapar. E após morta, ela voltou à forma humana. O sitiante foi preso, mas logo em seguida foi solto por alegar que atirou em um desconhecido que invadiu a sua propriedade. Mas mesmo assim, ele ficou respondendo o processo por um bom tempo. Já o pastor, esse passou a ser atacado sexualmente por forças malignas. Demônios sexuais masculinos o violentava toda noite e pagava ele com a mesma moeda dos abusos que ele praticava com o meu irmão. E vai lá saber se também não era com outras crianças. Sei disso porque as entidades falavam tudo para minha tia. E não passou muito tempo e esse pastor tirou a própria vida. Eu fui obrigada pelos meus pais a ir em seu enterro, mas nunca o perdoei e não me sinto arrependida, pois tudo que eu fiz foi devolver o mal às pessoas que tanto me fizeram mal, tanto a mim quanto ao meu irmão. E antes de finalizar o relato, eu gostaria de explicar que logo no início eu chamei as minhas duas irmãs gêmeas de bruxas. Isso porque elas eram do mesmo barco dos demais jovens da igreja. Aprontavam e se fingiam de santas. O meu pai, que dizia ser um homem de Deus e julgava o meu irmão por ele ser gay, ele estava traindo a minha mãe com outro varão da igreja. A minha mãe dava tanto dinheiro para a igreja que se atolou em dívidas e até ficou doente por causa disso. Mas enfim, ela abriu os olhos, abandonou a igreja e separou do meu pai. O meu pai se casou novamente com uma outra mulher bem mais jovem, que tem idade para ser a sua filha. Mas ainda rola boatos que ele continua tendo um caso com este varão. Bem, este é o meu relato. Talvez vocês não tenham passado nada parecido na igreja de vocês, mas infelizmente eu passei isso e muito mais. E só não contei tudo aqui porque o relato ficaria gigante. Boa noite. O que vou relatar aconteceu com meu avô em meados da década de 1960. Nesta época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda. Bem, era uma dessas vendas de sítio muito simples e com iluminação de lampião.
Eles se encontravam ali para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu total. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, era uma noite de sexta para sábado, e vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo. E já era por volta de 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo. E eram muitos cachorros mesmo. E foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Era muito estranho. E nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, havia uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não havia bois puxando o carro. Era só o carro de boi com o cabeçalho. Cabeçalho é uma espécie de vara que é ligada aos bois. E este mesmo levantava como se tivesse algo invisível o puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Ele então fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a estrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô, contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido morta nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não haveria por que de inventar essas coisas. Até mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence. E está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu me lembro deste acontecido e logo faço o nome do pai. Bem, por que será que os cachorros pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que estava de fato puxando aquele carro de boi? Acho que nunca saberei. Boa noite.